eu vou ler e eu falo mais um pouquinho. Mas o nome do poema é Filha. Uau. E diz assim: Minha querida menina, perdoe-se. Perdoe-se por todas as vezes que você não reconheceu meu amor. Perdoe-se por não valorizar o seu corpo. Perdoe-se por entregar o seu coração a quem não merecia. Perdoe-se por não respeitar o seu tempo. Perdoe-se por acreditar que você não seria capaz. Perdoe-se por acreditar que você não seria digna. Perdoe-se por todo o tempo que você não esteve ao meu lado. Perdoe-se por viver as coisas desse mundo tão vazio. Perdoe-se por suas escolhas erradas. Minha amada filha, perdoe-se. Eu já lhe perdoei e a sua história eu já escrevi. Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Camba de Jesus. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e a gente vai conversar exatamente sobre Jesus. Eu não sei se vocês já deram conta, aqui no Cambas tem episódios que a gente traz um tema específico e outros episódios a gente convida alguém e conhecemos sobre a história dessa pessoa. E hoje é mais um daquele episódio que a gente vai conhecer a história da minha convidada, uma camba de Jesus. E então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês e a gente já vai começar a conversar, não é? Então, a minha convidada, eu vou começar assim, ela é solteira, não tem filhos, né? Ela está se formando em odontologia, nome difícil, né? Mas enfim. E atualmente ela trabalha como auxiliar de saúde bucal. Então, para você que está precisando de um tratamento bucal, ela consegue te ajudar com isso. Então, sem mais demoras, com vocês, a Jennifer Smith. Oi, Seja tudo bem-vinda, bom? Jennifer. Obrigada. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, é um prazer estar aqui. Amém? Antes de tudo, acho que quero agradecer o convite, o privilégio de fazer parte desse projeto. E para mim é muito gratificante, é uma honra estar aqui. Obrigada, viu? Glória a Deus. De nada, imagina. Para começar, tem um nome estranho. Nome estranho não, um nome diferente. Parece um nome africano, sabe? Como é que é teu nome? Nalanda. O que significa Nalanda? O significado do Aham. nome? Uhum. Tá. Significa aquela que transmite conhecimento. Oh! Hoje vamos ter conhecimento aqui nessa mesa. Finalmente, aí sim, hein? Eu não E sabia. Eu queria realmente, já quis perguntar isso aqui, mas daí eu disse, não, vou fazer uma surpresa nela, vou perguntar isso ali. é um nome composto, né? Jennifer Aham. Nalanda. Que E por massa. muito tempo não gostava muito do meu nome, Aham. né? Foi minha mãe que escolheu. Ela acha lindo, maravilhoso. Mas hoje eu gosto dele, acho realmente Top. ele faz sentido na minha vida. Ah, glória a Deus. E o nome é aquilo que dá destino, né? Amém. Então, Oh, já começou, hein? eu quando até uma coisa bem engraçada, hoje eu sou líder de GC, né, na nossa Uhum, igreja, uhum. e quando eu comecei o processo de realmente ser preparada, de realmente entender esse processo que vinha de Deus, Certo. a gente estava no retiro, no Espiritual, Aham. e eu não sabia que eu seria líder de devocional lá nas manhãs, né? Eu estava na igreja fazia acho que um ano, assim, e quando me chamaram meu nome, me chamaram de Jennifer Nalanda. Uau. E toda vez que as pessoas me chamam de Nalanda, eu tenho Aham. certeza que sou eu, porque eu só conheço eu de Nalanda. Aham. E então, para mim foi muito marcante, assim, todo o processo que eu vivi com Deus, de realmente de ser a Top. afirmação de que era isso que Ele tinha para mim, era esse o meu chamado. E a Nalanda significa bastante coisa, então Que bem legal. massa. Então, nós vamos ter conhecimento nessa mesa aqui. Jennifer, Amém. glória a Deus. Para começar, aqui nós temos uma tradição, entre Meu aspas, gente. Deus. Não é nada. É que normalmente a gente quer saber dos nossos convidados como é que ela conheceu Jesus. Sim. Então, para começar, conte para nós, conte para aquela galera que está nos ouvindo, como é que você conheceu Jesus? Qual que é a tua história de conversão? Então, eu cresci num lar cristão, quando eu era criança, os meus pais, eles faziam parte da igreja, a gente ia na Assembleia de Deus, Uhum. e todos meus pais ainda eram casados, né? E eu sempre gostei muito de fazer parte das coisas, então eu sempre gostei de ajudar, se precisasse de qualquer coisa, eu sempre estava lá e todo mundo falava, meu, ela é uma criança muito, tipo, proativa, né? Exato. E aí, então, eu cresci em igreja, assim, mas eu só tive meu primeiro encontro com Jesus com 15 anos, que eu estava no primeiro ano do ensino médio ali.
primeiro dia de aula, eu já tinha saído da igreja, os meus pais não tinham se separado, eles se divorciaram aos 10 anos de idade, eu tinha 10 anos de idade. Certo. Então, passei a morar só com a minha mãe e com a minha irmã mais velha. E então a gente não ia mais, eu segui uma vida ali de, tipo, eu sabia quem era Deus, mas eu não falava com ele, sabe? Certo. E aí, cheguei no meu primeiro dia de aula do ensino médio, sentou uma menina assim na minha frente, até ela é da nossa igreja, é a Vitória. E Ó, Vitória. ela estava ali conversando com as amigas dela, nós não éramos amigas na época. E ela estava convidando as meninas para irem no culto de jovens e tal, e tal. E eu ali, né, ouvindo ela só. E aí ela virou na minha mesa, assim, daí ela bateu a mão na minha mesa e falou assim... E a igreja era em Araquari. E eu morava em Araquari, morei em Araquari durante 19 anos. E aí ela virou assim, bateu a mão na minha mesa e falou assim, tu mora em Araquari, né? Aí eu falei, moro. Aí ela falou, minha igreja é lá, tu não quer ir? Aí eu falei, sabe? Tipo, com quem diz, tipo, eu não vou. E aí, naquela semana, eu tava de castigo, e aí, pra afrontar a minha mãe, eu fui na igreja. E aí, cheguei na igreja, assim, na porta da igreja, tinha uma menina que ela tinha feito um curso comigo, e ela não gostava muito de mim, assim, e aí eu falei, meu, pô, bem nessa igreja eu tinha que estar, né? E ali eu realmente, quando eu entrei, assim, porta dentro da igreja, eu lembro que tinha uns meninos, eles estavam sentados no altar, e eles estavam tocando violão, assim, e eu lembro que eu olhei para eles e eu vi eles brilhar, assim. E aí, no mesmo momento que eu vi eles brilhar, eu falei, cara, é isso que eu quero viver, sabe? Eu preciso encontrar, eu preciso ir de encontro ao que esses meninos estão vivendo, o que eles estão, sabe, realmente se mergulhando. E aí, desde então, fiquei naquela igreja. A menina que não gostava de mim virou minha discipuladora, que é a Késia. Hoje ela é assim, ela fala muito na minha vida e a Vitória também fez muita parte desse processo. Ela foi minha líder de célula na época e nós somos amigas até hoje, né? Nós estamos na mesma igreja. E eu entrei em janeiro, fevereiro, em julho. Em julho daquele ano, eu me batizei, aí eu desci as águas, estava com 15 anos. E eu realmente assim, mergulhei de cara, sabe? Fui, tipo, é isso que eu quero, eu vou viver o evangelho. E aí, com 18, veio a pandemia. Então, Já dá pra começar a fazer os cálculos da idade dela, né? Já que não foi revelado aqui. com 18, chegou a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Pulando as partes. Mas comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha um encontro com um mundo muito diferente também. E aí, entrou a pandemia, não podia mais ir na igreja, o culto era online, não tinha mais aula e coisa arada, né? E aí, eu fui me afastando, assim, quando foi liberando. Claro, não que isso era uma justificativa, né? Mas eu fui inconsequente e deixei, né? Tem que assumir, hein? Sim, deixei as coisas perderem as estribeiras. E aí, naquele ano, eu comecei a namorar e realmente saí, assim. Com 18 anos, saí da igreja, entrei na faculdade em 2021. Entrei na faculdade e aí foi indo assim, fui levando a vida como sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tudo que podia, não que eu, assim, meti o pé na jaca, mas eu não vivia a vontade do Senhor, mas e vivia uma vida tipo que ela não tinha cor, sabe? E aí entrei na faculdade, fiz vários amigos e me mudei para Joinville. E no primeiro ano ali da faculdade, porque como eu morava muito longe, era muito difícil chegar em casa e tudo mais. Então me mudei para Joinville. Tudo ficou mais fácil, né? Porque Araquari é tudo muito distante. E com 20 anos, 19 anos, eu tinha um amigo nessa faculdade. E assim, nós éramos bestes. E de amizade isso virou um relacionamento, que não era um relacionamento. Eu vivi um relacionamento sem ser um relacionamento assumido, assim. E faz uns 2 anos e meio, 3 anos, ele se suicidou. E aí, isso foi muito
doloroso pra mim, né? Como pessoa, a gente estava ali vivendo um relacionamento. E só que pouquíssimas pessoas do nosso círculo sabiam disso, né? Então, quando tudo aconteceu, eu não estava na igreja, eu conhecia Deus, eu sabia quem Ele era. Ele nunca me desamparou, ele sempre esteve ao meu lado, mas eu não estava tendo um relacionamento com Com Ele, ele. né? E Estava sempre na igreja. ia na igreja de vez em quando, ia num domingo, ia num culto dos jovens, mas não realmente vivia a igreja. Eu ia à igreja, né? Exato. E aí, quando ele, né, faleceu ali, isso foi em 2023, foi realmente um baque, assim, né? Porque tava tudo bem, tudo certo, e aí, do nada, a notícia. Então, eu lembro que, pra mim, o que mais me marcou naquele tempo foi que eu tava no meu quarto, e aí eu lembro de estar fazendo uma oração, assim, e eu falei assim: Jesus, eu sei que tu existe, mas eu preciso muito que o Senhor me mostre que o Senhor existe. Certo. E eu lembro que naquele tempo, em nenhum momento eu pensei em tirar a minha própria vida, mas o que eu mais pedia para o Senhor é que naquele momento Ele me levasse, porque era uma dor tão grande, era algo que eu não sabia lidar, eu nunca tinha perdido alguém, Perto, né? eu estava vivendo o luto pela primeira vez, então para mim foi extremamente doloroso. Ó, E eu lembro de fazer essa oração, e naquele momento, tipo, só tinha eu e um hino tocando no meu quarto, e naquele momento eu realmente me senti abraçada pelo Espírito Santo. ó. E ali começou todo o meu processo de realmente voltar para Cristo. E aí foi quando eu realmente comecei a ir assiduamente para a Igreja dos Filhos. E nesse caminho eu encontrei pessoas, assim, incríveis que realmente, sabe, é, Te entenderam a minha ajudaram. dor, entenderam o que eu estava vivendo, não me julgaram por aquilo. Claro, eu vivi todas as consequências das escolhas que eu tive, né? Porque o Senhor, Ele nos dá um livre-arbítrio, né? Então, eu sabia que não era totalmente isso que Ele tinha para mim, mas eu fiz com que fosse Certo. aquilo. Aham. Então, e viver esse luto realmente, eu sempre digo assim para as meninas que uma dor muito grande, ou ela nos transforma, ou ela Oh, acaba com a gente, uau. né? Em- Peraí. Tu quer repetir essa parte aí? Olhando naquela câmera aí, eu gosto de pedir isso Ai, ali. ai. Uma dor muito grande, Uau, ela faz duas coisas, ou ela nos transforma, ou ela acaba com a gente. uau. E quando eu realmente me dei conta, eu falei, cara, eu não posso deixar que isso aqui acabe comigo. Porque isso aqui foi só uma coisa que aconteceu na minha vida. Mas isso não vai sabe, não vai me descrever para sempre. Certo. E nesse tempo comecei a fazer terapia, voltei para a igreja. E eu sempre falo que a minha terapeuta ela não é cristã, né? Mas ela é extremamente usada por Deus. Porque o Senhor me fala uma coisa e ela confirma. Então, nesse processo, e aí eu entrei para a igreja e eu comecei a viver realmente o Senhor ele reafirmou a minha identidade de filha, porque eu tinha uma identidade muito banal assim, né? Então eu não sabia o porquê Deus tinha me criado. Eu não sabia qual era o meu propósito, eu não sabia qual era o meu chamado, e eu me colocava em lugares que eu não deveria estar porque eu não reconhecia quem eu era. Só para eu não esquecer, eu queria aproveitar esse gancho, esse negócio todo ali. Uma coisa que eu penso sobre isso é que quando Deus tem um propósito na vida da gente, por mais que a gente tenta fugir desse caminho, por mais que a gente tenta fugir desse propósito, ele dá um jeito de trazer de volta no Sim, propósito, né? Mas para isso a gente precisa realmente entender que Deus tem um propósito e se aquela coisa ruim aconteceu com a gente, é porque realmente Deus tem um propósito ainda. Porque assim, você podia muito bem, sei lá, perdeu aquela pessoa muito chegada, muito próxima, mas ainda assim seguir isso com a sua vida, sabe? sim, Mas não, você obedeceu a Deus, né? Foi pro teu quarto, Deus te visitou ali, obedeceu a Deus e você voltou para os sim, caminhos que você já estava antes. Entendeu? Então, realmente a gente precisa entender que quando Deus tem um propósito, ele faz o que for necessário, né? sim. E eu sempre falo, eu era uma pessoa muito teimosa. Então, toda vez que o Senhor me falava alguma coisa, eu era aquela pessoa que
ficava tentando entender e questionar, sabe? Eu não era obediente direto, assim. Então, eu sempre falo assim, talvez, se eu tivesse sido um pouquinho menos teimosa, sabe? Teria sido um pouquinho mais fácil. Mas eu falo assim, cara, tinha que ser como tinha que ser. Eu entendi o que eu tinha que entender, mas se eu só ficasse naquela de me colocar numa posição de vítima, tipo, meu, perdi alguém que eu amava, sabe? Tô vivendo um luto, ou ai, não tô entendendo essa fase da minha vida, eu ia só usar isso como uma muleta. E aí eu ia viver uma vida focada na minha dor e não uma vida focada no porquê que eu sofri isso e fazer com que isso vire uma transformação, para que isso gere frutos, né? E eu acho que a partir desse momento eu passei a ver a vida com outros olhos. Claro, eu conheci Jesus assim de verdade. Eu tive encontros com ele que são inexplicáveis assim, porque eu realmente me coloquei à disposição de encontrá-lo. E eu acho que toda vez que a gente nos coloca à disposição e fala assim, eu quero te conhecer verdadeiramente, genuinamente, eu me arrependo de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, a gente acessa um novo nível, assim. E toda vez que eu tô falando com alguma das meninas, eu sempre falo das meninas porque é por causa do GC, né? E aí eu sempre falo para elas que a graça, ela é como se fosse uma escadinha, né? E a gente vai acessando a graça de graça em graça. Porque eu não acesso um degrau e vivo naquilo como se fosse, meu, incrível, eu tive uma experiência e é isso, sabe? Tipo, o meu evangelho, o que eu tô vivendo é isso aqui. Não, isso aqui foi por um tempo. Você tem que subir, sabe? Você tem que aumentar o seu nível. Porque se você viver sempre no mesmo degrau, não vale a pena, sabe? É muito pouco, tem muito mais. Sempre tem um vinho novo para ser derramado sobre as nossas vidas. Meu pai do céu, viu, hein? Existe mais de Deus. Existe. Eu acho que toda vez. E eu acho que se arrepender, no meu caso, foi muito necessário, assim, né? Eu realmente me arrependi e eu era uma pessoa muito diferente antes, assim. Eu sempre fui muito Diferente simpática em... e comunicativa, mas eu tinha muito medo de falar. Então, eu era uma pessoa que eu acreditei por muito tempo que a minha voz, a minha fala, ela não era significante nos lugares que eu estava. Então, quando eu vivi tudo isso, eu tinha muito problema em comunicar a minha dor. E aí isso foi me corroendo aos pouquinhos, sabe? E quando eu descobri que isso era só uma mentira que eu tava acreditando, de que, tipo, eu não seria ouvida, que a minha voz não merece ser ouvida, ou que eu só falo coisas que não fazem sentido, foi algo transformador, assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida, né? A partir do momento que eu descobri e entendi que o Senhor estava derramando sobre mim uma autoridade e que a minha voz seria ouvida no lugar certo, eu pude realmente viver quem o Senhor me chamou para ser. Uau. Então, foi aí que começou todo o processo de eu realmente virar líder, de eu realmente ter um grupo de crescimento, discipular meninas. E tudo isso foi porque eu realmente tive uma discipuladora que ela acreditou em mim muito antes de eu acreditar. Assim, então, Importante isso, né? eu acho que caminhar com pessoas que realmente estão buscando o Senhor de verdade, assim, né, de coração, para que em momentos que você não está enxergando aquela situação, você dê voz, né, dê ouvido a quem sabe o que está falando, sabe que a conexão daquela pessoa está sendo muito maior que a tua, assim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente permitir ser discipulado, né? E acho que é isso, assim. Meu pai do céu, ela ligou o modo na landa. Que se eu me distrair, eu vou deixar. Ela só vai passar no ensinamento. E quando assustar esse podcast, vai ficar 2 horas aqui. Eu avisei antes de começar que eu falava demais. Mas assim, eu tenho algumas perguntas aqui. Mas antes disso, tem uma pergunta que eu gosto de fazer também, para todos os convidados que já passaram aqui. Você que está ali vai se lembrar que já passou nessa mesa, óbvio. Claro, nesse quadro aqui, desse tema de texto, que a gente procura conhecer a pessoa, né? Sim. Assim, qualquer uma das experiências que você já viveu na tua caminhada com Jesus, sabe? Eu falo assim, uma experiência impactante, não é? Que desde que você voltou para Deus nesse tempo, depois da perda que você teve,
qualquer outra experiência, sabe? No modo geral, experiência que você já viveu com Jesus assim. Eu acho que uma coisa que me marcou muito foi Uhum. quando a minha discipuladora, ela veio falar comigo e ela virou pra mim, assim, bem séria, e ela é direta, sabe? Certo. E ela me tira da zona de conforto, assim. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, tu nunca pensou em ser líder? Uau. Aí eu falei, não. E aí ela falou, nossa, mas é que tu tem tanto perfil, né? Tu cuida tanto das meninas e tal. E eu falei, olha, nunca pensei, mas assim, eu vou orar. E naquele momento eu fui obediente. E naquele momento eu comecei, orei assim durante muito tempo, ainda oro, mas o dia que eu realmente assumi o GC, eu Aham. assumi o GC que era da minha discipuladora, né? A gente só trocou a liderança, porque ela subiu, ela virou apoio. E aí que eu olhei assim pra cada rosto, né, das meninas, e eu falei, cara, pô, Deus tá sendo muito bom comigo, porque ele tá me dando várias vidas. E aí, Pra tipo, cuidar. Legal. ele tá, sabe, colocando essa responsabilidade sobre a minha mão. E todas as vezes que a gente tem um encontro, das vezes que eu tô falando com alguma delas, eu olho e eu falo, caraca, olha Deus, onde Deus me colocou. Uau. Então, assim, toda vez que eu realmente tô ali Uhum. e eu fico assim, meu Deus, foi muito bom comigo. Porque elas são incríveis, assim, né? Claro, elas ter uma liderança é uma responsabilidade, dá Certo. trabalho, Sim. mas elas são sensacionais, porque elas são realmente a descrição viva do grande amor que Deus tem pela minha vida. Porque o que eu mais me sinto é realmente amada por elas. E quando eu comecei assim esse processo de liderança, muitas pessoas falavam assim, ah, Jenny, é que a liderança ela é solitária, ela é dura, ela é difícil. E eu Exato. falava, cara, não Esse é vai o ser tema. solitária, sabe? Tipo, meu, eu não aceitei, assim. E realmente, desde quando eu entrei nesse processo, eu nunca me senti sozinha. Eu nunca me senti sozinha porque Deus está comigo e porque Ele colocou ao meu lado pessoas que realmente, sabe, estão ali, elas são. Responsáveis, elas estão fazendo realmente aquilo, buscando estar com Deus todos os dias de maneira Certo. genuína, assim. Então, Fazendo a sua parte para completar aquilo que precisa e para completar o corpo, no caso, né? sim. Para completar o corpo de Cristo. Tentar dar um monte de voltas foi isso. Então, é uma experiência, é sempre uma nova experiência estar com elas. Certo. Então, e toda vez que eu estou assim, eu realmente vejo o grande cuidado de Deus, porque por muito tempo eu Uhum. achei que, né, eu seria uma pessoa muito sozinha, assim. E Certo. estar com elas é realmente ressignificante. E quando eu cheguei na igreja, eu não falava com ninguém, né? Eu mal dava uma boa noite pro povo. E aí hoje eu sou a pessoa que, se duvidar, mais fala lá na igreja. Dá para considerar isso. Brincadeira. Assim, já que a gente tá aqui exatamente para conhecer um pouquinho sobre a Jennifer Smith, porque eu sei que você está se formando em odontologia. Sim, Gente, esse nome é difícil para mim, tá? Odontologia, tá certinho. tá? Uhum. Pronto. Por que dessa profissão? Por que que você achou? Ou seja, por que você está se formando nessa área? É algo que Sim. você gosta? É algo que você sempre sonhou? Eu sempre quis fazer faculdade. É, Mas quando eu entrei lá na igreja com 15 anos, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente começa a pensar em faculdade, né, e tudo mais, eu sempre orei sobre o que o Senhor queria para mim, o que ele Certo. tinha para mim. Então, eu buscava muito isso e a minha mãe, a vida inteira dela, eu acho que ela falou que eu seria dentista. A vida inteira. Ela tinha uma absoluta certeza, assim, ela carregava uma convicção de que, Aham. tipo, você vai ser dentista. E eu falava todas as vezes, eu não vou. Porque, gente, eu achava muito nojento. Entendeu? Mexer na Imagino, boca das pessoas, né? imagino, Uma coisa assim, um pouco desconfortável, eu achava, né? imagino. E aí eu orei muito, assim, muito, muito, muito. E eu comecei a ter vários sinais da parte de Deus de que talvez seria isso. Na minha cabeça, no começo, era um talvez, né? E aí eu comecei a trabalhar num consultório odontológico.
com 16 anos, Antes de ir pra faculdade, no antes caso. de ir para a faculdade. Certo. Uhum. Comecei a trabalhar no consultório odontológico como recepcionista, mas eu era a única funcionária, então eu fazia um pouco de tudo, assim. Aí eu tive o primeiro contato com a área, né? E aí eu falei, talvez eu goste um pouquinho, sabe? E aí eu lembro que chegou ali, né, a pandemia, mas ela começou em março, né? E aí eu tava trabalhando, saí do meu trabalho porque eu ia focar no vestibular. E aí saí no meu trabalho na primeira semana de março, na segunda deu a pandemia, né? Aí eu Eu. fiquei em casa e tal, e aí eu fiquei estudando, tipo, full time. E eu sou asmática. Então, na pandemia, os meus pais tinham um pavor que eu ia morrer. E aí eu fiquei, tipo, full time dentro de casa, assim, sabe? E aí, quando tava terminando o ano, sentei, conversei com a minha mãe e falei, olha, só vou começar a faculdade não em 2021. Vou fazer faculdade só em 2022. Mas já tinha prestado vestibular, tinha prestado para odonto e para psicologia. E eu fiz uma oração um pouquinho afrontosa com o Senhor. E eu falei assim, olha, e no meu Instagram sempre apareciam uns vídeos de dente, assim, sabe? Bem nojento. E eu achava terrível. E aí eu falei assim, olha, se algum dia, né, nesse processo me aparecer um vídeo e eu não sentir nojo, vou entender que é da parte do Senhor. Aham. Beleza, esqueci daquela oração. E um dia tava eu lá no Instagram, passou um vídeo assim, que era de uma cirurgia, e eu fiquei, gente, fissurada. Acho que eu fiquei uns 3 minutos vendo aquele vídeo assim, repetido, e eu falei, cara, não tô com nojo. Aí eu falei, não, será? Aí fiz o vestibular, passei. Acho que eu passei em quarto lugar, assim. Mas eu passei na particular, né? E aí era muito caro, né? No caso. E aí eu falei, não vai dar tanto, né? Vamos ser realistas. Aí eu comecei a trabalhar no lugar em 2021. Aí a faculdade entrou em contato comigo e falou assim: olha, você tá perdendo tempo da matrícula, sua bolsa vai expirar e tal. Aí eu comecei a conversar com a moça, aí ela me explicou como funcionava a bolsa e tal. Então ela falou assim, numa altura da conversa: você trabalha em algum lugar? Fazia 2 dias que eu tinha começado a trabalhar. Nossa, eu trabalho, mas assim, não há muito tempo. Aí falei, mandei o lugar e tal. Ela falou, tem desconto corporativo. Opa, E daí era, tipo, 40% de desconto. opa. Aí eu falei, interessante, né? E ela falou, e a sua matrícula fica R$ 100. E aí eu parei assim, eu falei, cara, se eu não me matricular agora, eu tô realmente desperdiçando a oportunidade que Deus tá me dando. E aí fiz minha matrícula, porque R$ 100 eu tinha. Aí me matriculei na fé, assim, na coragem. E a minha mensalidade na época ficava, acho que 1.800, assim. E meu salário era 1.600. É... Eu pagava ali uns 1.400 e minha mãe e minha irmã me ajudavam no restante. Certo. A gente pagou a faculdade durante 8 meses. Eu trabalhava mais para pagar a faculdade do que outra coisa. E, e comecei a tentar bolsa, né? Tentar bolsa, tentar bolsa, tentar bolsa. E consegui uma bolsa. Uhum. E aí eu consegui 100% de bolsa. E aí o senhor foi se provando presente na escolha do meu curso durante todo o curso. E eu realmente sou apaixonada, assim, né? Apaixonada pela odontologia, eu sou apaixonada pelo que ela faz, pelo que ela transforma nas pessoas. E eu sempre falo, não é só sobre o dente, mas é sobre quem é a pessoa, sabe? Porque eu não tô olhando só para um sorriso, mas eu tô olhando para quem é o Cláudio, para quem é a Maria, sabe? Então, eu sempre quis fazer algo que eu pudesse cuidar das pessoas. Eu gosto muito de cuidar, de zelar. Então, eu queria fazer algo que eu realmente pudesse fazer isso. E na odontologia eu consigo, sabe? E aproveitando esse gancho aqui, eu vou para uma outra pergunta. Ai, ai. Eu não sei se. Assim, de 0 a 10, qual que é o teu nível de paixão por essa área? Pela odontologia. Eu acho que eu sou bem perto do 10 ali. E com base na tua resposta, eu tenho uma segunda pergunta. Tu falou que de 0 a 10, o teu nível de paixão pela odontologia é mais ou menos não, perto do 10, né? Foi a tua resposta.
E a pergunta é, se Deus te pedir a tua profissão, essa tua paixão, assim como ele pediu Isaac e Abraão, qual que seria a tua resposta para Deus? Você iria meio que relutar um pouquinho ou do nada entregava, não é, para Deus o seu Isaac, que no caso é a tua paixão pela odontologia? Eu acho que toda vez que a gente reluta em entregar alguma coisa, significa que eu amo mais aquilo que eu amo Deus, Uau, né? meu pai do céu. Vamos acabar com esse Então, podcast, já vou deixar por aqui. então, se fosse há um tempo atrás, né, uma antiga Jennifer, talvez ela relutaria. Mas hoje eu entendo que eu só faço o que Deus deixa eu fazer. E eu acho que é assim que a gente tem que seguir. Eu vou aonde Ele me permite, eu entro aonde Ele me permite, eu faço, eu atuo o tempo que Ele me permitir. Se Ele me permitir atuar na odontologia durante 3 meses, 1 ano, 2, 5, que Uhum. seja, sabe? Eu sei que eu vou ter cumprido o meu papel e o que Ele queria e o que Ele desejava de mim até ali. Talvez o meu lugar seja em outro lugar. Uau. E amém, sabe? Porque que as paixões que eu tenho não realmente me prendam de viver o que o Senhor tem para que eu viva aqui. E nada disso eu vou levar, né? Canecos. Então, tá tudo bem Foi uma se eu tiver facada. que abrir mão. Claro, vai ser dolorido, Exato. né? Porque foi um processo, foram 5 anos. Eu abdiquei de muita coisa, eu deixei de viver muita coisa pela faculdade, porque ela leva muito tempo, né? Ela é difícil, ela é dolorosa, ela te esgota, ela te priva, mas então, como você passa por tudo isso, no seu consciente fica tipo, agora eu preciso de uma recompensa, Certo. sabe? Eu vivi tudo isso e agora eu No preciso que o Senhor, automático, né? isso, me entregue uma recompensa. Talvez não, talvez o meu propósito foi só fazer a faculdade e espalhar o evangelho lá dentro. E talvez eu nunca atue, ou talvez eu atue até o Senhor me levar. Mas eu acho que o objetivo sempre tem que ser viver com os olhos focados no que o Senhor tem para mim e que os meus olhos não estejam focados no que eu posso conquistar aqui, mas eles estejam focados na eternidade. Então, acho que é isso. Mas já pensou na possibilidade, por exemplo, de como é que você poderia servir a Deus com a tua profissão? Olha, eu tenho um grande sonho e um objetivo que seria fazer um projeto social, né? Uhum. Para realmente transformar a odontologia de uma maneira acessível às pessoas. Certo. Mas se Deus me permitiu fazer isso, então eu vou conseguir algum dia, só Ele sabe. Mas eu acredito que eu consiga ajudar muitas pessoas pela odontologia. E eu acho que, assim, dentro de um consultório, a gente não só cuida do dente do paciente, Uhum. mas a gente escuta muito ele. Então, eu posso escutar a pessoa, eu posso Certo. aconselhar, eu posso pregar o evangelho dentro do meu consultório, sabe? Claro, de uma maneira suave, Uhum. tranquila, né? Mas eu posso e eu devo e eu vou fazer isso, sabe? Isso me lembrou, em Angola nós tem um projeto social lá, chamado Criança Feliz, lá na minha cidade onde eu morava, no Lubango. O nome do projeto é Criança Feliz. Veio de uma igreja aqui do Brasil, mas está lá em Angola tem um tempo já. E sabe, eu já participei algumas vezes lá ajudando com alguma coisa, né, no sentido de servir. Já ajudei lá. E várias vezes nós recebemos missionários, pessoas assim, formadas nessa área, lá em Angola, naquele projeto, por um tempinho, né? Cuidando Sim. dentro das crianças, tudo isso. E então nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Em 2024 eu fui, né, pro sertão com a nossa Certo. igreja e eu fiz atendimento à comunidade lá Uau. e foi muito transformador, assim. E Foi muito então, impactante. respondendo à questão, existe essa probabilidade de um dia você servir a Deus com com essa tua profissão, né? Sim. Há uma possibilidade, no caso. Isso é bom. Jennifer, antes da gente partir para a reta final do nosso episódio, você me falou que tinha um poema, uma poesia, um poema, alguma coisa que você Eu tenho. queria passar para a mulherada que está nos ouvindo. E lembra de uma coisa, não é só mulherada do Brasil que está te ouvindo. Tem pessoas de Angola te ouvindo, tem pessoas de Portugal te ouvindo, tem pessoas de Espanha e de França te ouvindo.
Muita gente. Muita gente. Então, seja ousada e pode Amém. falar para essa mulherada ali. Vou abrir aqui. E, né, falar um pouco. O poema, eu recebi ele quando eu realmente estava vivendo toda o meu processo de realmente voltar para Cristo Certo. e do meu processo de reafirmar a minha identidade, de saber quem eu sou no Senhor, sabe? Porque a partir do momento que a gente reconhece isso, em primeira instância, a gente fica num sentimento muito culpa, né? Certo. Tipo, meu, por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu tô fazendo isso? E eu vou ler e eu falo mais um pouquinho. Mas o nome do poema é Filha. Uau. E diz assim: Minha querida menina, perdoe-se. Perdoe-se por todas as vezes que você não reconheceu o meu amor. Perdoe-se por não valorizar o seu corpo. Perdoe-se por entregar o seu coração a quem não merecia. Perdoe-se por não respeitar o seu tempo. Perdoe-se por acreditar que você não seria capaz. Perdoe-se por acreditar que você não seria digna. Perdoe-se por todo o tempo que você não esteve ao meu lado. Perdoe-se por viver as coisas desse mundo tão vazio. Perdoe-se por suas escolhas erradas. Minha amada filha, perdoe-se. Eu já lhe perdoei e a sua história eu já escrevi. Eu escrevi o poema baseado em Colossenses 1, 13 e 14, que diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, Uau. eu acho que a partir do momento que a gente realmente passa a caminhar com Cristo, a única pessoa que vai realmente nos acusar de tudo que a gente viveu é o diabo, é Satanás. Certo. E quando eu encontro Jesus, eu preciso saber que ele morreu naquela cruz por todos os meus pecados. E todos os meus pecados naquele tempo eles ainda eram futuros. Então ele já sabe o meu pecado de amanhã, o que foi ontem, o que vai ser ainda. Então eu preciso viver um evangelho onde eu preciso realmente me perdoar. Eu acho que a mulher, ela carrega muito um sentimento de, cara, eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu deveria ser excelente nisso, 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 nisso e nisso. E aí ela fica como se eu não estou conseguindo fazer nada direito, então eu estou sendo uma péssima mulher. Mas em Provérbios diz que a mulher ela é como um navio cargueiro. Então, cara, um navio cargueiro, ele é gigantesco. E ele foi feito para equilibrar cada um dos containers que ele está carregando. Então, o Senhor colocou na mulher a sabedoria e o discernimento que ela precisa para equilibrar cada uma das coisas que ela vai viver. Uau. Cada uma das coisas que ela está realmente carregando. Então, ele já está na mulher, sabe? Isso veio de fábrica. E o Senhor, ele nos dá a sabedoria e discernimento durante a nossa vida para que a gente consiga equilibrar isso. E todas as vezes que a gente acha que tá muito pesado, a gente pensa assim, eu vou jogar fora, né, do barco. Vamos jogar fora, tá muito pesado. Mas não é pra... Porque toda vez que eu jogo fora alguma coisa que deveria estar ali, eu tô desestabilizando o barco. Eu não estou arrumando ele. Então, eu preciso realmente encontrar o equilíbrio. E falar assim, se o Senhor declarou sobre mim, eu vou dar conta. Não, eu sou invencível, não, mas eu vou dar conta porque o Senhor declarou para mim, sabe? Então é isso. Oh, Jesus amado, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Glória a Deus, né, pela tua vida. Amém. Mas me conta mais uma coisa, conta mais uma coisa para quem está nos ouvindo. Como é que aqui no Camas de Jesus, o nosso principal objetivo é que com cada episódio, cada conteúdo que a gente produz aqui, é exatamente para incentivar quem estiver nos ouvindo a buscar uma verdadeira amizade com Jesus. E diante disso, qual que é o conselho que você deixa para a mulherada que estiver nos ouvindo? Eu acho que para a gente realmente viver uma amizade verdadeira com o Senhor, a gente precisa estar disposto e disponível. Porque se eu falo, eu quero viver, mas eu fico como se fosse um casulo fechado, não escuta ninguém, não busca, não escuta a voz do Espírito Santo, não tem como você acessar, sabe, essa amizade com o Senhor. Você precisa realmente estar disponível para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. E às vezes o que ele tem para dizer são coisas duras. Então, eu não posso achar que viver uma amizade com o Senhor, eu vou só receber um carinho na cabeça, um abraço, uma fala. Não, ele vai
sabe, te repreender. Ele vai falar: olha, querida, você tá falhando aqui. Esse relacionamento não vem de mim. Eu preciso que você faça isso, eu preciso que você abra mão disso. E eu acho que quando a gente realmente se coloca disponível a ouvir a voz do Senhor, e a mulher, ela tem um negócio que ela acha que ela é invencível e que ela sabe de tudo e que ela dá conta de Conta tudo. todo o segredo, vai. Pode contar. E a gente não é invencível, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa saber receber ajuda, eu preciso saber ouvir um conselho, porque eu preciso me colocar como uma mulher sábia, uma mulher que sabe o lugar que ela precisa estar, uma mulher que reconheça a autoridade dela, mas que saiba ser humilde de parar e falar: pô, errei aqui, sabe? Eu preciso mudar. E eu preciso entrar no meu quarto, porque a mulher, ela faz 1000 tarefas num dia, né? Então, assim, ela cuida de uma casa, ela trabalha, ela estuda, ela lidera na igreja, ela, se precisa servir, ela tá lá. Mas, assim, em todo esse tempo, mesmo em meio a tanta correria, mesmo em meio a tanto caos, eu preciso parar e ter o meu tempo com Deus. Porque às vezes eu fico: não, eu não dou conta, meu, é muita coisa, eu tenho que fazer muita coisa, independente, sabe? Eu não sou mãe. Mas, claro, mulheres que são mães têm muito mais tarefas do que mulheres solteiras, né? Então, mesmo em meio a tanta correria, mesmo em tanto a tantas coisas que a gente vive, a gente precisa parar. A gente precisa ter o tempo que eu falo: cara, esse aqui é o meu tempo inegociável. Sabe, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso estar no secreto, eu preciso me colocar disponível, eu preciso me colocar a um lugar onde eu me permito ser discipulada. Porque falar que eu faço o discipulado, mas eu não escuto o meu discipulador, eu não honro a vida dele, eu não admiro o que ele carrega, eu não consigo ser transformada. Porque eu não vivo um evangelho genuíno, né? Uau. E eu não vivo um evangelho radical. Uf, que podcast, hein? Esse conselho que você deu fez lembrar exatamente a Marta, né? Sim. E ela lá servindo, trabalhando, fazendo as coisas, tudo isso, tudo bem certinho, bem feito, né? Fazendo. Tava no seu direito de E fazer não que tudo esteja aquilo. errado fazer as coisas bem feitas, né? Mas o essencial ela precisava fazer, né? Que é estar aos pés, que é tirar um tempo que é para estar com Jesus. Sim. Muito forte. Uma oração que eu sempre faço Uhum. é: Senhor, me ensina a ser menos Marta. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter o controle das coisas. E eu cuido muito. Uhum. E isso tá na mulher, né? A mulher cuida, a mulher zela. Mas ser Marta é perigoso. Porque a partir do momento que eu Como é que é? Como é que é? Quer repetir isso naquela câmera aí? ser Marta é muito perigoso, Uau. porque eu preciso equilibrar as coisas, sabe? Eu preciso ser Marta, mas eu preciso ser Maria. Eu preciso parar e ouvir, porque Marta e Maria estavam no mesmo lugar. Uhum. E Maria não se importou com o que estava acontecendo ali. Ela só sentou aos pés de Jesus e falou: deixa eu te ouvir. Sabe, ela contemplou o tempo que o Senhor estava dedicando a ela. Uau. E existem vários momentos que o Senhor tá, tipo, gritando ali: para, tipo, me escuta, eu tô aqui, sabe? E tu tá além, assim, tu tá tudo, menos ouvindo a voz do Espírito Santo, porque tu tá preocupada nas coisas que tu tem pra fazer. E então eu sempre oro, eu sempre falo: Senhor, me ensina a ser menos Marta, Uau. porque isso é uma coisa que eu carrego. Então, e é uma coisa muito perigosa, que você precisa olhar e falar assim: ok, esse aqui é um traço, né, que eu tô colocando, é a minha eu, Uhum. mas eu preciso esvaziar de mim, né? Certo. Então, eu oro muito para que eu seja menos Marta todos os dias. Tem que equilibrar, né? Também não pode ser muito Maria, né? Também não pode ser muito Maria, não pode ser muito acomodada, né? Exatamente. Não. Tem que equilibrar. Então, gente, muito obrigado, Jennifer, por aceitar nosso convite. Espero que você volte aqui mais vezes, Amém. não é? E para você que está em casa, que esteve aí em casa nos assistindo, muito obrigado pela atenção. E eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo. Claro, deixa aquele like, ativa o sininho, que assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai poder levar para mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês.
Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau.